Olá, você! Já começo agradecendo, assim, com o coração muito aberto e feliz, a sua audiência. Nós começamos agora mais uma edição do podcast Evento Legal, que você que já acompanha sabe que é um podcast que trata do setor de eventos aqui em Mato Grosso, tanto do ponto de vista econômico, mas também, principalmente, do ponto de vista social. Recebemos aqui nesta mesa alguns dos maiores especialistas em eventos do Brasil. E ao meu lado, para conversar, para tirar o melhor desses convidados, eu tenho a honra de ter ele que é presidente da Comissão de Estudos Permanentes do Terceiro Setor da OAB, aqui de Mato Grosso. Ele é cofundador da Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, que realiza esse podcast este que é um braço do Circuito Cultural Evento Legal, o maior circuito descentralizado de grandes eventos realizados em Mato Grosso pela primeira vez, de maneira inédita, em parceria com o governo do Estado, num termo de cooperação mútua assinado com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a quem mando o meu agradecimento já de início e agradeço mesmo a confiança na Cor de Mato e nos nossos trabalhos. Joy, não vamos falar ainda quem é, porque é uma convidada extremamente especial para nós, tanto pela profissional que é, mas também pela amizade que nós nutrimos há tantos anos, né? Com certeza. Posso chamar o senhor de Joy? Ou... Senhor, assim, como eu sou mais novo que você, não vai ficar muito bem. Não muito vai bem. ornar. É isso, Johnny. É sempre um prazer poder participar dessa mesa redonda de compartilhamento de conhecimento, né? E a gente, como você bem disse, tem essa oportunidade de bater um papo com pessoas que são importantes na nossa história, né? De alguma forma, porque contribuem com o seu conhecimento, com a sua disponibilidade de um pouco daquilo que ela conseguiu adquirir com esforço, com muita luta, e com certeza essa será uma tarde muito proveitosa. Espero que todos que nos assistem possam sair tão engrandecidos como nós que estamos aqui fazendo parte desse momento. Falou bem, Joy. Eu já estava com dificuldade de apresentar essa nossa amiga e convidada de hoje, que eu não tenho nem palavras no meu vocabulário para dizer tudo que ela significa, sabe? E aí eu vou quebrar o protocolo. Porque o meu protocolo conhecido é nunca seguir protocolo, todo mundo já sabe. Eu sou um improvisador nato. Dessa vez eu quero pedir licença tanto para você, audiência, quanto para a nossa convidada, para ler aqui o que está no LinkedIn dela, porque eu achei muito lindo o texto. Vai ser uns 40 minutos só lendo, né? Não, mas about, é sua. Já é em inglês o LinkedIn, pra você ter um nível, porque relaciona internacionalmente aqui. Mas eu vou ler, me permita, porque eu achei muito lindo o texto e diz mesmo sobre quem é a nossa convidada. O nome dela é Cláudia Luz, ela é gestora de comunicação corporativa, mentora, palestrante e professora. E ela desenvolve estas funções atualmente, já há muitos anos, no sistema Famato. Então, vou ler o texto aqui, Cláudia, que eu acho que a galera já vai saber de cara do que se trata, quão rica é a história de hoje. Gosto da execução. Adoro a sensação de tangibilizar as ideias e vê-las se materializando. Sou reconhecida pela minha integridade, ética, conhecimento técnico e profissionalismo. Especialista formada na academia e no dia a dia em comunicação corporativa e integrada. Atuo fortemente na formatação de eventos que tenham uma pegada de marketing. Eventos que são organizados a partir de um objetivo de comunicação definido e que sempre são orientados para garantir a experiência mais completa para o participante e mais alinhada às expectativas dos demandantes. Tem mais coisa aqui, mas eu já vou finalizar aqui dizendo o seguinte. Ela um detalhe super bacana. Sou mãe dos super gêmeos Luísa e Rômulo, que eu conheço e são realmente crianças abençoadas. Publicitária master
Practitioner, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, especialista em Planejamento e Gestão Cultural, mestre em Cultura, Mídia e Política, gerente de Comunicação e Marketing do Sistema Famato. Cláudia Luz, o que faltou falar aqui? Faltou falar que eu estava inspirada nesse dia, acho que ficou bacana essa descrição. E que eu sou uma ser humana ciente de toda a responsabilidade que a gente acaba adquirindo quando a gente constrói uma história tão longa quanto essa. Uma história de mais de 20 anos, de muita paixão por eventos. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, é uma honra. A honra é nossa. Considero isso um reconhecimento, eu sou uma pessoa atenta aos sinais que o universo nos traz, né, que a vida nos proporciona. E estar com vocês numa programação que debata sobre evento é também uma forma de reconhecer toda a contribuição que eu dou para a minha atividade, para o meu dia a dia, em respeito à minha história, mas também aos meus colegas que atuam em eventos, né? Porque é um segmento tão relevante, que exige tanto conhecimento, tanta preocupação, tanta dedicação. Então, é muito bom estar aqui contribuindo com isso. Você Falou bonito demais, né? sentiu que vai ser pesado para nós hoje aqui, Chegou a me emocionar, rapaz. Como é que eu vou manter o nível Olha, desse diálogo aí? Cláudia, antes de a gente entrar na temática mesmo, nós temos aqui uma pequena lembrança. Gostaria que você pudesse abrir. Na verdade, já está até com um copo com água, mas depois a gente vai pedir aí para a Tayane. Vamos chamar a produção para ajustar isso aqui. Olha aí. É um mimo para realmente que representa de fato um agradecimento, porque a gente sabe que né, vivemos, olha só. Personalizado. Muito obrigada, que bom. E a gente vive dias tão acelerados, né, que demandar algum tempo do dia para poder estar aqui conosco é um motivo de muita alegria. Então, eu acho que é uma lembrança. Espero que a próxima vez que a gente for lá te visitar, ela esteja na sua mesa. Sem pressão. Claro, faz um marketing. Sem pressão. Olha, aquela postagem. Mas vocês me avisam antes, né? Tô indo, né? Tô indo. Tire da gaveta. Vai lá no porão, pega lá a xícara. Me dá uns 5 minutinhos que eu ajusto a produção. Cláudia, bom, antes da gente entrar na parte um pouco mais técnica de quem faz eventos, você disse aí que são mais de 20 anos de história, de trabalho, mas assim, para as pessoas que estão nos assistindo, poder te conhecer, você é de Mato Grosso mesmo, veio de outro estado para cá, da onde surgiu esse interesse por eventos, por marketing, por tudo que você faz, por cultura? Olha, esses amigos aqui me colocam numa saia justa. Não precisa falar a idade, não precisa falar a idade. Mas eu vou responder e vou sinalizar, vou entregar. Porque eu nasci na época que o Mato Grosso era um só. Sério? Parabéns. Então, quando eu nasci era um Mato Grosso só, depois ele foi dividido, mas foi bem ali na beirinha, tá, gente, da divisão. Que eu nasci em Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Então, vim para cá com a minha família, assim, meu pai é literalmente um exemplo de pau rodado, porque é um baiano que passou ali por São Paulo, encontrou minha mãe já em Mato Grosso, em General Carneiro. Nossa. Então, assim, é bacana contar também essa história. E passaram por Jauru, por Cáceres, pararam em Cuiabá em 76. Tá, eles saíram de General Carneiro, atravessaram a capital e foram lá para Jauru. Não, Jauru. Jauru. Que é região de Cáceres. Que é região de Cáceres, aquela região. Aí morou um pouquinho por ali e depois, em 76, chegou em Cuiabá. Eram também da área da agricultura? Não, meu pai trabalhou na área de construção civil pesada. Então, ele trabalhava numa empresa que fez grandes obras aqui no estado, na década de 70, né, que foi uma época aí que, né, abriu as principais estradas, as principais vias aqui de Mato Grosso e do país, né? Sim. E por isso você, acompanhando os pais, conheceu boa parte de Mato Grosso. Não, né? Assim, porque eu já era novinha, né? Eu cheguei em Cuiabá com 3 anos de idade. 3 anos. Então... Cuiabana. Cuiabana, sou cuiabana. Até uns anos atrás, ganhei o título de cidadã matogrossense.
né? E quando eu ganhei esse título, eu achei estranho, porque eu queria comemorar que eu recebi um título, mas, ao mesmo tempo, eu já era matogrossense, né? Então, eu Sim. falei, ok, então é só uma adequação, né? É. Um ajuste na A história. formalização. É, a formalização de um ajuste da história, porque, de fato, eu sou matogrossense desde que eu nasci, né? Você, na verdade, se tornou uma Mato-Grossense 3.0, turbo. Ficou bom, aceita. A parte já de capacitação, então isso você já deu início lá ainda em Cáceres ou já estava em Cuiabá? Não, ela veio para Cuiabá com 3 anos. 3 Ah, anos, 3 anos, 3 verdade. anos, é. Então já Ela era, até então, ela era capacitada na arte de mamar. de mamar. Mamadeira, como chorar, como pedir a mamãe, quero colo, mano. É, mas assim, você sabe que, lógico, a partir do momento que eu recebo o convite aqui, um filme vai passando na cabeça, né? Falei, olha, sexta-feira ou à noite, o que a gente pode falar sobre eventos? E a minha carreira em eventos ela é mais antiga do que a minha formação acadêmica. Porque o primeiro evento eu fiz com 7 anos de idade. Mentira. É, então, assim, desde os 7, 8 anos, eu fiz algumas produções, festinhas da família, eu tinha 10 anos. Então, uma coisa que sempre me atraiu, a possibilidade de reunir pessoas, embora eu seja muito tímida, muito reservada, muito na minha. E às vezes até parece um contrassenso, né? Porque eu faço eventos, mas eu sou quieta, eu sou na minha dentro de Verdade. casa, né? Então, assim, é um amplo período aí de experiência em coordenar ou até mesmo em controlar, porque eu acho que essa habilidade na área de eventos ela é muito importante. Você ter um olhar além do que está sendo colocado, além do que está sendo visto. Então, por exemplo, você bater o olho num espaço e falar, olha, aqui está faltando isso, faltando aquilo, isso pode acontecer. Então, essa habilidade de se antecipar ao que pode acontecer, eu acho que é muito bacana e é uma coisa que é muito característica em eventos. Isso é nato, né? Isso é uma habilidade, um soft skills, né? É um soft skills que, assim, a gente... que é bacana você estar usando um termo leve, que eu falo assim, é aquela que gosta de mandar ou de controlar. Não, e encontrou uma boa área para isso. Se você tem um talento, eu acho que isso aí é sobrenatural. Eu costumo dizer aqui, no escritório, nos nossos negócios, que aqui todo mundo sabe fazer projeto, por exemplo. Talvez eu até seja imodesto agora, mas a capacidade de fechar os olhos em cima de uma frase que alguém falou para você e fala, transforma isso num projeto, na área de eventos. Fechar os olhos e ver a parada acontecendo, todos os setores acontecendo, os problemas acontecendo, para você colocar isso no papel, para desenvolver, já imaginando em situação real, isso é soft skills, isso você nasce com esse talento. Cada um nasce com uma habilidade, né? E enxergar um evento acontecendo num salão vazio são habilidades que algumas pessoas nascem com ela. E aqui no nosso grupo sou eu que nasci com essa habilidade. Então, quando eu falei que talvez pudesse ser imodesto, é porque realmente sou eu que nasci com essa habilidade. De outro lado, a sensatez, o controle, a capacidade da busca pelo conhecimento e a organicidade das coisas já foi o Joey que nasceu. Então, cada um tem um talento nato aqui e a gente procura agora desenvolver essas competências para nos tornarmos melhores a cada dia, ainda que não seja tão simples e às vezes não consigamos, mas não deixamos de tentar. Por favor, desculpa interromper. Não, tudo certo. E assim, muito bacana que você está falando. Está muito relacionado a uma frase que eu ouvi hoje, inclusive, que fala o seguinte, quando a gente observa o nosso talento, a habilidade que a gente nasceu, a gente facilita a expansão disso. É o que às vezes eu falo para os meus alunos, e aí vou já me entregar, porque vocês falaram que eu sou professora, e de fato eu sou uma professora. Né? Quando a gente fala o seguinte, quando a gente olha para a nossa habilidade, a gente aceita e respeita e faz ela valer, sabe? Dá importância para ela. Então, assim, se eu tenho talento, habilidade para isso, então olha que bacana reconhecer isso e investir nisso. Porque quando você investe no que você é bom, você expande. Né? É a parábola das sementes, né? Você atrai e você expande. Você colhe aquilo que você planta. Exatamente. Você sabe que, desculpa, só é um ganchinho que precisa. Eu sou falante, me interrompam, por favor. Mas quando eu era recepcionista de uma oficina, lá no Distrito Industrial, já era músico como hobby, já tocava desde criança e tal. Mas ali um dia o gerente dessa oficina me chamou, que eu tocava todos os sábados lá para os clientes também. Sendo recepcionista, eu tinha a segunda função de violeiro nos finais de semana na empresa. E ele falou assim, Johnny,
aliás, Everson, né? Porque o Johnny tinha sido aposentado nesse período da oficina. Falou, Everson, você sabe que esses talentos que você tem para música, até mais do que como músico, como cantor, o talento para se comunicar, para fazer com que a roda seja animada. Porque tem gente que canta muito bem, toca muito bem, mas a roda fica chata, né? Parece que é só um exibicionismo de um Não cantor. interage, Não né? interage, as pessoas não brincam, não sabe, não se descontraem. E você tem essa facilidade de interagir com a turma e tal. Você sabe que isso é um talento que Deus te deu, né? Você tem consciência disso, né? Aí eu até... Provavelmente não, Tô né? falando Não tinha. sério com você. Ele falou, tô falando sério aqui. Eu tô falando de Deus, tô falando de Bíblia, tô falando de ensinamentos e tal. E aí ele me falou a parábola das sementes. E aí, por isso que eu trago ela comigo. Ele falou, olha, se eu fosse você, eu adoro você aqui como funcionário, eu acho que você tem futuro nisso aqui, mas se eu fosse você, eu dava uma analisada, que eu acho que você está pegando essas sementes aí e não está plantando, não. Eu acho que você tem uma história para seguir na área da música. Juro por Deus. O nome dele é Carlos Goiano. Carlos, se você estiver assistindo aí, meu irmão, se não tiver, eu vou fazer um recorte aqui e mandar para você. Foi um bom argumento para quem queria mandar embora. Eu acho que você estava querendo achar um argumento, né? Não, porque... Brincadeiras à parte, a gente conhece o Goiânia, de fato. Um ano depois ele saiu para montar o negócio dele. Quem ficou de gerente naquela empresa fui eu. Por mais um ano como gerente. Então, eu segui, não fui ele que me mandou embora. E eu, de fato, fiquei no lugar dele aos 21 anos de idade. Uma empresa que tinha mais de 50 funcionários. Eu me tornei gerente de uma empresa aos 21 anos de idade, que eu fiquei no lugar dele, que tinha 36 na época. Então, como ele disse que eu teria futuro, tinha mesmo, porque me colocaram de gerente. Mas aí chegou um momento que eu falei, Deus está me chamando e eu preciso seguir a minha estrada. Fui ser o Johnny Everson, artista que vocês conheceram. Toca o bonde, toca o bonde. Cláudio, eu acho que já começa a nossa conversa com uma mensagem que você já nos apresenta. A possibilidade de você juntar algo que você gosta de fazer, mas a importância de você buscar a capacitação para isso também, né? Sim. Muita gente acha que ter o dom é suficiente. E eu acho que o mercado de hoje, e aí a pergunta é exatamente essa, o que você sente do mercado? Às vezes a gente percebe que as pessoas acreditam que capacitação é só uma etapa que tem que ali fazer por causa do diploma ou do certificado, sem dar a devida importância para o conhecimento que realmente tem que ser adquirido. Eu estou certo em fazer essa afirmação? Você como professora e como quem faz essa gestão de grandes eventos, você acha que é isso? O que você poderia dizer para quem hoje nos assiste? Perguntem. Isso, porque falou, vamos pegar leve. Vamos pegar leve. Eu até vou falar umas frases aqui para dar tempo de pensar na resposta. Mas, assim... Bom, a gente vive tempos muito complexos, com desafios cada vez mais exigentes, exigindo profissionais multidisciplinares. Então, posso até dar um exemplo da minha trajetória. Eu sou publicitária, então eu estudei comunicação, técnicas de publicidade, e quando eu enveredei para eventos, eu percebi que eu precisava de outros conhecimentos, como administração, contabilidade, parte jurídica. Às vezes eu até me pego e falo, gente, mas eu corri tanto do direito, o direito correu atrás de mim, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade em que as conexões se estabelecem, né? Então, assim, você conversa com uma secretaria que conversa com uma outra, você vai fazer a prestação de contas, aquele documento ele é observado por 2, 3 pessoas ou por um órgão de controle. Então, toda essa necessidade do dia a dia, ela te exige uma série de conhecimentos. E é lógico que para isso você tem que estudar, né? Diferente de outras épocas que o certificado era suficiente, de que ele ficava na parede e ele impressionava alguém e dava aquela enganada, hoje esse conhecimento ele tem que ser colocado na prática e a gente é testado todos os dias. Então, assim, eu tenho aí esse currículo... Ai, desculpa, gente. Imagina. Eu tenho aí esse currículo de 20 anos, alguns eventos muito bacanas que foram realizados há 15 anos, há 20 anos atrás, outros há 6 meses atrás. Só que esse conhecimento, ele pouco vale para o futuro. Porque o que eu fiz muito bem feito há 15 anos atrás, ok, é uma memória que me dá confiança de que eu vou dar certo no futuro, mas o que eu preciso fazer é lá no futuro, eu tenho que ter uma habilidade ali no futuro. Então, essa capacitação, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser constante. Meus próprios filhos falam, mãe, você estuda todo dia, ou você lê todo dia. Eu procuro ler, procuro conversar com as pessoas, procuro fazer os cursos, porque a demanda e a exigência, ela vai mudando. Sim. E o tempo está muito veloz, né? Muito. A sensação, por exemplo, a gente está saindo aí de um período de pandemia que foi extremamente desafiador para nós do setor de eventos.
E quando a gente lembra dos primeiros desafios da pandemia, que foram há 3 anos atrás, a gente até se assusta. Pelo menos eu me assusto. Eu falo, não, mas isso foi há 10 anos. Às vezes, assim, a sensação de que a gente acumulou nos últimos 3 anos uns 10 anos de experiência. Porque a gente teve que se digitalizar, a gente teve que aprender a esperar, teve que pensar em soluções criativas para sobreviver num período em que foi impossível fazer eventos, né, em que, na verdade, eles foram proibidos. Então, olha quantas vivências a gente carrega nesses últimos 3 anos. E esse é só um exemplo. Provavelmente, os próximos 2 anos vai nos dar uma sensação de que a gente viveu outros 10 anos na nossa história, porque está muito veloz. E a Cláudia fala uma coisa interessante aqui, Joey, quando ela fala, olha, o que eu fiz, por exemplo, o NPEC, né? Eu lembro do NPEC lá atrás, um mega do evento gigante, o orgulho do sistema Famato, né? E a Cláudia já estava lá. E, quer dizer, aquelas regras ficaram lá. E quando ela fala que o que ela está fazendo hoje não vale para o que ela vai fazer o ano que vem, eu quero citar um exemplo. O Eduardo Carvalho, CEO da Companhia Sinfônica, que é um dos maiores empresários do Centro-Oeste brasileiro, do show business, né? E ele disse aqui durante a pandemia, num podcast que ele esteve conosco, falou, Johnny, eu estou extremamente preocupado, porque eu acho que o mundo... nós estamos vivendo um novo normal, o mundo não vai voltar ao que era, e eu não sei o que eu vou fazer com alguns milhões de investimento que eu tenho de infraestrutura de eventos lá no meu barracão da Companhia Sinfônica, porque agora o mundo vai ser digital. Ele tinha aquela percepção durante a pandemia, e nós constatamos que não foi isso. O mundo, não, ele não tem agenda. Daqui 3 anos, talvez, a Companhia Sinfônica não tem agenda para atender. O número de eventos presenciais, físicos, onde a pessoa toca, onde a pessoa vê de perto. Por quê? Porque eu acho que a vida, a saúde humana depende dessa convivência. Então, ainda que o digital solucionou, criou disruptividade em muitas coisas que antes a gente não acreditava que pudessem ser feitas pelo digital, inclusive até das questões governamentais, né? Questões documentais, uma série de coisas. Hoje está tudo no digital, não existe mais em alguns lugares fisicamente. Muito papel. Mas evento, sensações, não. Físico, a tecnologia ainda não substitui. Né? Ela quebra um galho, ela amplia o alcance, ela torna possível que os pequenos consigam chegar longe, né? Sim. Antigamente só as grandes gravadoras estouravam grandes artistas. Hoje, qualquer pequeno que acertou o target da história pode se tornar um sucesso internacional. Então, isso sim, é uma ferramenta, é um mecanismo. Mas sentir o pulsar, sentir o brilho da luz de algo ao vivo ali, isso é insubstituível. Eu considero assim que para a gente fazer uma experiência positiva, e evento é isso, é você construir uma história, um funcionamento que vai marcar a memória de quem está participando. Para você fazer uma experiência bem-sucedida, você tem que ativar os 5 sentidos. Então, você tem que ativar a visão, na hora de um palco bacana, de luz, você ativa a audição, né, que é a questão do som propriamente dito, as questões sensoriais com clima, com cheiro. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que nos meus eventos eu me preocupo com o aroma, né? A gente aromatiza, coloca um charme especial na questão do olfato. No paladar, a gente também trabalha essas questões. E, às vezes, assim, para quem pouco conhece aí da área, por exemplo, tem músicas que elas causam sensações de doce, de amargo, de azedo. Toda essa experiência, a mais completa, aquela que marca mesmo, normalmente ela é presencial. Lógico que a gente passou por todo esse período aí de repensar a vida e o que fazer do seu negócio, o que fazer da sua profissão, mas eu nunca deixei de acreditar no presencial. E toda vez que alguém fala assim, é só digital, vai ter híbrido, ou a gente não volta para onde nós estávamos, eu acho que eu falei muito pelo contrário. E é o que a gente tem percebido hoje. As pessoas não podem ver uma desculpinha, na verdade, acho que esse é o termo, para a gente agendar eventos, palestras, cursos, shows. Reuniões. Porque o ser humano é um ser social. E o brasileiro, então, que vem de uma cultura latina, o que ele quer é o embate, o conflito, o estresse. Eu mesmo, quando alguém fala assim, vamos para o home office, eu falei, eu quero me estressar com o trânsito, eu quero me estressar com o motorista. E o estressar no sentido, assim, de olhar para as pessoas, como eu estou fazendo aqui com vocês, e ver qual é a repercussão, como é que vocês reagem às minhas respostas, e responder em cima, e contribuir em cima.
É o que a gente olha, por exemplo, em ensino, né? Ensino online. Eu sou professora, dou alguns cursos online. Mas a experiência do online não se compara à Não é a mesma experiência coisa. nem a experiência e nem a aprendizagem. A dinâmica Né? é totalmente diferente, né? E eu naturalmente te acompanho no LinkedIn, e aí eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás eu vi que você compartilhou um certificado e aí colocou, né, mais um curso para história, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente acaba também buscando muita capacitação, atualização. Eu estou fazendo mestrado agora em Direito. E aí a gente brinca que o durante, para assim, olha, a hora que eu acabar isso aqui, eu não quero mais falar de outro curso. Mas, de repente, você já se pega assim, poxa, a hora que eu acabar o mestrado, eu acho que eu já vou pensar num doutorado. Eu acho que é bem isso, né? A gente acaba se tornando insatisfeito com o status quo. A gente quer sempre procurar mais e talvez o próprio mercado exija se isso não da gente, acompanhar, né? esquece. Ainda mais pra gente que se propõe compartilhar conhecimento. E é uma responsabilidade, porque compartilhar conhecimento é fácil. Agora, com conhecimento que de fato seja útil, seja favorável, positivo a quem está do outro lado como receptor, então você tem uma responsabilidade. Você não pode ensinar o que não serve para nada ou o que é errado. Isso exige de você capacitação permanente. Atualização. Né? Inclusive, a Cláudia falou sobre ser professora, e eu queria, se ela pudesse dizer exatamente o que ela tem ensinado, quais são os temas, ou que você tem ensinado, ou que você gostaria de começar a ensinar. Eu pergunto isso já com interesses, porque a Cordimato ela tem preparado alguns conteúdos, tem outros projetos futuros aí em pauta, na esteira, e seria uma honra Com ter certeza. o nome da Cláudia entre os nossos facilitadores, professores, mentores, né? Olha, Quase um convite já foi feito, já estou só foi esperando feito. ela acho que completar. é quando a oportunidade encontra a sorte, Ah, né? Então é isso. Ou a famosa vontade de comer com a fome, né? Que é assim, eu adoro o espaço da academia, né? Como eu coloquei lá no meu LinkedIn. Gosto muito de dar aula. Eu dei aula durante 10 anos em graduação. Hoje eu faço episódios, assim, porque pela agenda corrida, que é a agenda corporativa, e a agenda com a minha família, com os meus filhos, eu tenho que pegar, assim, alguns momentos, não pode ser frequente. O que eu ensino muito para os alunos hoje, porque eu falo mais sobre marketing, que é o que eu trabalhei nos últimos 2 anos, ou eventualmente sobre comunicação integrada. Mas eu acho que o primeiro ensinamento é que a gente precisa ser o nosso primeiro cliente em marketing. A gente vive um período de muita concorrência. Então, assim como temos nós 3 aqui que atuamos na área de eventos, tem mais uns 20, tem mais uns 30. Alguns que vão entrar, outros que vão sair. E a gente precisa se diferenciar para o mercado. A gente precisa mostrar qual é o valor que a gente tem que é diferente do outro. Não para a gente ser melhor, mas para aquele cliente entender quem é que pode fazer a entrega que ele está esperando. Então, muitas vezes alguém fala assim, eu quero um evento padrão Cláudia Luz, ou eu quero um evento de entretenimento, eu quero um evento técnico, eu quero um evento no agro, no varejo, no comércio. Eu preciso entender dessas diversas disciplinas para eu construir uma experiência que faça sentido para quem eu estou entregando. Dando um exemplo, recentemente a gente fez uma iniciativa para mulheres. Então, eu preciso entender de eventos, eu preciso entender da temática que eu estava entregando, mas eu também preciso entender desse público mulheres e saber o que é que faz sentido para elas, o que demanda, qual é a expectativa que elas precisam apreender naquela experiência. Então, e por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que todo evento é uma capacitação. Porque, na realidade, em todo evento, a gente traz uma mensagem. Se é um evento de entretenimento de música, né, um show artístico de dupla, tal, eu estou com uma finalidade de entregar uma mensagem. Qual pode ser essa mensagem? A valorização da cultura mato-grossense, ou a valorização do estilo musical, ou a possibilidade da gente ser eficiente e competente naquilo que a gente está colocando. Agora eu engatei a falar, né? Mas, você que é a convidada. Mas isso já me fez me lembrar. A gente teve Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que foi em 2016, 18? Acho que é 18. Né? Acho que foi 2018. Salvo o melhor juízo, acho que é isso. E eu fiz toda a questão de estar no encerramento das Olimpíadas 2018, porque aquilo é um grande evento, né? A cerimônia de encerramento de uma Olimpíada, ela é
para nós de eventos, uma faculdade, aquilo é um curso, eu fiz questão de estar lá. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, eu estava lá, e você sabe qual que foi a sensação que eu saí de lá? Assim, que nós, brasileiros, somos muito criativos, somos muito eficientes, somos muito competentes. E se eu estivesse remixando aqui esse podcast, eu ia falar assim, repete 3, 4 vezes o que a Cláudia colocou, do tipo, nós, brasileiros, somos criativos, somos eficientes, somos competentes, a gente, quando se propõe a fazer um evento, a gente faz de forma perfeita. E por que eu estou falando isso? Porque eu estive nas Olimpíadas e ela foi perfeita. Quando eu olhei para aquela cerimônia, eu falei, olha o que nós fazemos. Muitos podem até achar assim, tinha um coordenador do COI, alguém de fora que veio dar palpite. Mas todo o trabalho criativo de construção daquela história era um dos grandes diretores do Brasil. Né? Assim, a cenotécnica, o figurino, muito inspirado no carnaval. Então, era a nossa cultura que estava sendo dita ali. E ali estava sendo colocada uma mensagem. Ali estava sendo ensinado para as pessoas que estavam assistindo aquela cerimônia o que representava o Brasil, o que representa o Brasil. Isso é legal, né, Cláudio? Você Porque, viu primeiro, isso de perto, né? E a gente tem infelizmente, esse defeito de, muitas vezes, vangloriar o que vem de fora, como se fosse tudo maravilhoso, e não dar o devido valor para o que é aqui, nosso brasileiro genuíno, da nossa origem aqui, né? Isso é legal, Joe. Eu lembrei de uma outra história, que aí também sinaliza um pouquinho dessa história de capacitação, né, do quanto a gente precisa procurar essa formação, porque lá na Olimpíada eu fui participar, mas eu estava interessada em absorver parte daqueles detalhes, né? Mas você foi como público ou você te conseguiu... Público, fui como público. Sentei ali na arquibancada e Só observando. Só observando, sofrendo. Porque assim, acho que isso é importante também colocar aqui, só para mostrar por que a consciência veio forte da competência, né? Quando a gente estava lá para aguardar a cerimônia, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, mas caiu água. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, melou o evento. O evento não vai acontecer. Eu já estava assim pensando comigo, falei, vai atrasar, deve ter queimado equipamento, porque assim, você via a sonorização, aqueles equipamentos de projeção, tudo a céu aberto. E eu falei, deu ruim aqui hoje. Faltando 1 minuto, entrou um cara no campo de futebol, andou aquela área toda ali do campo de futebol. Eu pensei comigo, deve estar checando o que estragou. Engraçado a gente olhando sempre esse aspecto negativo. Sempre o pior, né? Porque nós de eventos somos gestor de riscos, né? Exatamente. A gente é aquele assim, choveu, e agora? Qual é o impacto disso? E aí essa pessoa andou toda aquela área, na hora exata, as luzes se acenderam e tudo funcionou do jeito que acho que foi programado. Deve ter tido algum problema? Com certeza. Mas a dinâmica, para quem estava assistindo ali... Não viu. Né? Não viu. Palco 1 acendeu, luz, não vi nada falhando. E foi a partir desse, eu falei, gente, nem com um dilúvio. Você tem ideia? A gente foi com, assim, quem estava comigo lá, a gente estava com roupa de verão, né? A temperatura caiu acentuadamente, um frio, todo mundo tremendo, mas eu falei, daqui eu não saio, e aí a gente viu tudo isso. E acho que você está falando uma coisa que é legal, que me lembrou um outro curso que eu fiz, que existe uma formação de um grande festival de rock, que acho que a gente pode falar aqui, não corre nenhum risco de fazer um merchandising indevido. E pode fazer. Tá? Que é o Rock in Rio, Sim. né? Não, Rock in Rio não pode. Não pode falar, mas já foi dito. Tarja em cima dele, por favor. Né, tarja sonora em cima dele. E eu estava lá no Rock in Rio, tinha lá uma dinâmica. Dinâmica pode assim. falar. Estávamos assistindo o conteúdo, né, lá as palestras, e a última palestra foi no Palco Mundo. Então, olha só, eu já tive naquele Palco Mundo, onde tem as celebridades, a gente foi assistir a última aula lá. E eu saí vibrando, né? Falei, nossa, que bacana. Podia ter... Comentei com o coordenador do curso, assim, que eu conheci na hora, no dia, comentando. Falei, a gente vai cantar a música do Queen lá em cima? Porque existe uma referência do show de 85, em que Sim. o... We Are que, the Champions. não, é Love My Life, Love né? My Life. E eu pensando assim, gente, vai cantar essa música lá em cima no palco? E a menina do marketing do evento, o cara falou assim, isso é uma ótima ideia. A menina do marketing falou assim, opa, eu ouvi alguém falar uma boa ideia. Qual é a boa ideia? Aí ele repetiu, né? Falou para ela, ela acha que a gente... Perguntando se a gente vai cantar a música lá. Aí ela falou assim, nossa, a ideia é excelente, mas não vai ser possível.
Eu comigo olhei, se fosse lá em Mato Grosso, a gente seria. cantava. E por que eu falo se fosse em Mato Grosso? Porque é muito bacana também compartilhar essa experiência aqui com vocês, que o nosso mercado também, ele às vezes é tão pequeno, a gente não consegue contratar diversos profissionais. Então, às vezes, a gente é a equipe, é o produtor, é o gestor financeiro, tudo, né? o gestor jurídico, o responsável pela parte de conteúdo, o entretenimento e coisas do tipo. E eu já tive muita oportunidade de conversar, de trabalhar com outros estados e tem essa percepção, né, do quanto a gente é diversificado. E aí, quando ela falou assim, tipo, é uma boa ideia, mas não dá tempo de executar. Eu falei, se fosse em Mato Grosso, dava tempo, porque a gente está acostumado a resolver vários desafios ao mesmo tempo. Cláudia, a gente já começou a entrar aqui num tema que eu acho que é o mais importante para nós. A realização de grandes eventos, né? A ideia do podcast é exatamente essa, trazer a luz. A luz. A luz. A craseado. Trazer a Porque luz. se for o A sem crase, a gente já trouxe, a luz, né? Trouxe a luz, que é a Cláudia Luz. Mas é exatamente trazer isso. Quando a gente fala do nome evento legal, ele tem exatamente, e o Johnny, quando idealizou, essa dupla conotação de legal, de ser divertido, descontração. Quando alguém sai de casa, se propõe a sair de casa para ir a um evento, independente do tipo de evento, e aqui é bom registrar um curso, um seminário, uma palestra, um evento técnico na área da agricultura, tudo é evento, né? Na área de esportes também, enfim, como foi, por exemplo, as Olimpíadas que você citou aqui, né? Tudo é evento. Quando a pessoa se predispõe a sair de casa, ela quer chegar, ela quer achar desde o estacionamento para estacionar o carro dela com segurança, ela quer chegar no local e achar uma estrutura bonita, se acomodar, enfim. E para poder acontecer um grande evento, existem uma infinidade de situações que acontecem e quem está à frente disso, ele tem que prever tudo, né? Com certeza, nesse exemplo que você trouxe das Olimpíadas, eles já deveriam ter imaginado que se chovesse, qual a estrutura que eles precisariam ter ali para poder o evento acontecer mesmo embaixo de um dilúvio, né? E isso demanda também muito tempo de trabalho, muita gente envolvida, porque ainda que a gente seja quase que onisciente, né, e onipresente para poder fazer tudo, tem que ter uma grande equipe para poder a coisa caminhar, ainda que seja através de terceiros, de fornecedores e tudo mais. Pela sua experiência, como um grande projeto precisa nascer? Claro que de uma grande ideia, mas um grande projeto demanda quanto tempo de preparação, planejamento, e o que isso envolve? Quais as etapas que envolve um grande evento? Bom, quando vocês... Tem muita coisa aí para comentar, né? Porque tem que fazer um curso. Vamos fazer um... Eu estou só dando aqui uma pílula para poder... Mas acho que a primeira coisa, assim, que eu acho que é bacana a gente registrar, assim, que quando a gente fala de evento legal, no sentido que você colocou, Joey, eu acho que é importante, assim, eu sempre considero, assim, evento é uma indústria. É uma indústria no sentido de que são necessárias várias etapas e vários profissionais atuando para garantir o sucesso do evento. O evento traz uma característica que eu acho que é importante a gente também colocar, que o evento é aquela janela de tempo que uma coisa tem que acontecer e tem que ser perfeita. Por isso que quando a gente falou aqui evento e gestão de risco, quase vem junto, né? Porque às vezes eu penso assim, vocês também imaginam. Vou fazer um evento e se faltar energia? As forças externas, né? Aquelas forças, né? Ou então, e se o equipamento quebrar? E se uma pessoa cair, se machucar? Então, é muito um se. E se alguma coisa não der certo, a gente vai considerando todas as possibilidades, porque se o show vai durar 3 horas, naquelas 3 horas, os profissionais que estão envolvidos nessas 3 horas, eles têm que dar show. E por que eu estou falando isso? Porque um dos segredos de fazer evento é só trabalhar com gente boa. Lógico que isso pode parecer óbvio, mas assim... Se eu trabalho com um profissional intermediário num projeto qualquer e ele não for legal, eu posso ali substituí-lo e compensar esse atraso. Sei lá, eu estou falando de uma obra de engenharia civil, embora seja bom que todos sejam eficientes. Eu posso estar falando de uma cirurgia que pode ser adiada, eu posso estar falando de uma aula que pode ser desmarcada.
Mas quando eu estou falando de um show que vai durar, de um show-evento, tá, gente? Então, um evento que vai durar 3 horas, um evento que vai durar 2 dias, naquele período de realização do evento, tudo tem que dar certo. É. O credenciamento tem que funcionar, os computadores têm que funcionar, as recepcionistas têm que ter informação para poder dar informação, a comida tem que chegar no horário, tem que chegar gostosa, tem que chegar suficiente. Os banheiros têm que estar Os perfeitos. banheiros têm que estar perfeitos, o palestrante tem que chegar e tem que ser um conteúdo agradável, usando os recursos audiovisuais que são interessantes. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente está colocando. Além disso, tem que ter todo o respaldo jurídico, todo o respaldo de contabilidade, porque imagina se acontecer algum sinistro, algum incidente, quem é que é responsável para aquelas pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então, isso nos obriga a pensar em várias especialidades. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que a gente tem que trabalhar nesse período datado de evento com gente boa. Então, eu preciso ter alguém no buffet que me deixa tranquila para ficar olhando lá e recepcionando os meus convidados. Eu preciso de alguém na sonorização eficiente para não dar microfonia, para não faltar a pilha, né? Porque às vezes a bateria, a pilha do microfone acaba no meio da palestra. Eu preciso ter alguém que saiba mexer com o painel de LED, que saiba usar toda a potencialidade dele. Eu preciso ter alguém que faça animação, que vai para esse painel de LED. Então, assim, é uma série de profissionais. Respondendo um dos ganchos, você falou, quanto tempo com antecedência a gente faz isso? Lógico que vai depender da dimensão do evento, do tamanho do evento. Eu, quando comecei, eu fazia o NPEC, que é um evento aí que o Johnny colocou, um evento que está no coração, que foi um evento, era uma experiência maravilhosa que a gente fazia com 1 ano de antecedência. 1 ano hoje, nesse tempo acelerado que a gente tem, virou luxo. É. Então, se antes eu falava assim, pelo menos 6 meses, pelo menos 3 meses, pelo menos 2 meses, eu digo o seguinte, não tem muito um ideal, mas eu acredito que para fazer um evento bem feito, de 3 a 6 meses. Agora, o que normalmente acontece, não é isso, né? Então, assim, a gente não pode enganar os alunos Claro. ou os ouvintes É. aqui, quem estiver assistindo também o podcast. A gente recebe o período ideal para fazer o evento, normalmente, isso virou luxo. É. Agora, o que é importante é, sempre que a gente recebe o desafio, é a gente falar quem é o melhor que tem nas áreas, não só no sentido do conhecimento, mas do comprometimento, Comprometimento. da seriedade, Relacionamento. do relacionamento. Quem eu posso chamar para essa missão que vai junto comigo comprar essa promessa, né? Porque a gente sempre faz uma promessa de dar o melhor possível, de fazer o melhor show possível. De levar o melhor. De né? melhor o melhor, de entregar o melhor. Eu acho que é isso, né, Johnny? É. E, de fato, são aspectos que nem sempre na prática as pessoas levam em consideração e são aspectos que, se não bem observados, pode gerar um fracasso de um grande evento, né? E a responsabilidade é muito grande, especialmente para quem é prestador de serviço, para quem está ali para gerir essa entrega, né? Não, e a gente está falando aqui muito com exemplos, com cases, né? Sim. Isso que é legal, porque enriquece muito o bate-papo aqui e tal. E aí eu quero também aproveitar e copiar um pouco a Cláudia e citar um case aqui de não vou dizer de insucesso, mas de um problema que houve dentro de um evento que poderia não ter acontecido, se planejado de maneira diferente. Nós gravamos de um DVD dentro de um evento tradicional que acontecia dentro do sistema. A parceria sindical reunia todos os presidentes dos sindicatos, um evento muito importante para o sistema, para a FAMATO. E ali a gente, numa parceria com a FAMATO, nós entramos com a gravação do DVD. Aquela gravação previa, além do Johnny Everson gravando seu DVD com alguns convidados, era César e Paulinha, Taíde Alexandre, Cristina e Regina, o finado Juliano César, né, que faleceu um ano depois. E depois do encerramento, depois do DVD, a gravação teria o show do João Carreiro e Capataz no auge do sucesso. Então, assim, os presidentes do sindicato, eles já viriam pelo jantar, pela tradicionalidade, pela importância institucional do evento. Mas quando falaram, vai ter João Carreiro e Capataz naquele evento, virou uma loucura. Né, Cláudia? Bem no auge. Bem no auge. Virou uma loucura. Beleza. E aí eles tolerariam o Johnny Everson gravando DVD, porque eu era amigo, sou amigo de todo mundo, né? Então, o Johnny fazia os projetos, então eu estava dentro de casa, então tudo bem. Só que era a previsão de 1h30 de gravação. E aí chega na hora de gravar, por falha no planejamento, porque um DVD para ser gravado
você grava palco de uma noite antes, só você e a equipe técnica, só você, a banda, o palco, como se estivesse com todo mundo ali dentro do salão, no evento, mas na verdade não tinha ninguém, não teria ninguém de público. Uma noite antes, grava-se isso. É assim que funciona com os grandes projetos. E aí, no dia seguinte, você monta Grava o toda a estrutura público, para gravar o praticamente, né? público, cantando, sorrindo, as imagens, etc. e tal. E também o palco. Sim. Mas aí você tem o backup lá da noite anterior que você fez. Beleza. Não fizemos isso, seja por questões financeiras ou por inexperiência, não fizemos a noite anterior. Durante a gravação do DVD, simplesmente o painel de LED que ficava ali atrás do palco ali e que as imagens estavam sendo transmitidas na gravação, começou a travar, começou a ter um problema de assincronismo com as músicas e travar. Atrasou todo o Aí processo, tinha a gravação. pelo menos umas 10 músicas, teve que parar no meio, voltar e fazer de novo, voltar e fazer de novo, que aquilo ficou... Eu estava num jeito assim que eu estava rezando o Pai Nosso ao mesmo tempo que eu cantava, para o mundo acabar ali. Falei, ó, hoje tem que acabar o mundo, porque eu não vou querer acordar amanhã e encarar os meus amigos, né? Mas, enfim, passei São por isso, imagina. Eu experiências, estava né? no Sim. palco, cara, meu coração estava... E eu olhava ali cantando, graças a Deus, que era um jantar, que a Famato que estava entrando com essa parte, a contrapartida da Famato, do jantar, dos uísques, né? Tudo original. Porque... Aí, do meio para frente, os uísques começou a fazer efeito, todo mundo tava curtindo tudo, tava tudo certo. Mas, cara... É foi planejamento, né? Então, é um exemplo de um detalhe, o painel de LED travava no meio da música. E aí, enfim, se tivesse planejado de maneira correta, contado talvez com profissionais até um pouco melhores, porque o painel não podia travar, né? Mas, enfim, é um exemplo que a Cláudia citou aqui. São situações que acontecem É. que não, às vezes a gente não consegue prever. Ainda que a gente tente prever tudo, nem tudo é São a possível, gestão né? de risco que ela falou, né? Se tem uma coisa que é certa durante um processo de realização do evento, é que vai ter imprevisto. Eu até falo que a lei de Gerson existe, é uma coisa que a gente comenta que existe, que ela fala. Se existe a possibilidade de dar errado, vai dar. Vai dar. E eu falo que em evento, a lei de Gerson tem cara de eventos. Porque, assim, se existe possibilidade de algo dar errado, pode dar. Sim. Agora, é importante, assim, igual, por exemplo, a própria... Acho que é também legal a gente destacar aqui que o Johnny, olha só, ele tá no palco, tá gravando o DVD e tá entendendo tudo que está acontecendo. Porque olha quantas habilidades foram necessárias, né? Tem uma parte gerenciando o lado artístico, porque ele precisa cantar e precisa se divertir com aquilo, ao mesmo tempo que está olhando um botão ali para ver se está on, se está off, para ver se o painel de LED aqui atrás está funcionando. A expressão... Olhando a plateia para ver se ela tá. E eu me lembro também dessa experiência. Eu mesmo falava assim, gente, ainda bem que tem muito uísque. Porque a gente falou, solta o uísque. Porque o Johnny falou assim, a previsão era de 1h30, foram 3 horas. 3 horas né? de gravação. Isso que eu acho que o que eu queria destacar é assim, o erro pode acontecer em evento. Isso é da natureza do evento. E aí a gente precisa entender o seguinte, que é importante também o gestor de evento ter inteligência emocional, ter sangue frio. Eu mesmo adoro ligar, eu até brinco, né? Para mim, essa técnica, eu falo, ó, a hora de ligar a técnica da geladeira, né? Então, eventualmente, eu estou muito sobrecarregada, assim, o evento está caindo na cabeça, porque, eventualmente, isso acontece, eu falo, opa, agora é frieza. Então, assim, se alguém quebrar a perna, eu, calma, só quebrou a perna, vou chamar a ambulância. Se tem um bêbado ali dando trabalho, assim, calma, vou chamar o segurança. Ou programação. Porque a gente precisa se empoderar, porque quando a gente está à frente do evento, é a gente que tem que dar as respostas. Né? Então, é olhar para aquele sofrimento, para um problema de fornecedor. Esses dias atrás, o chefe falou assim, a gente pode começar o evento? Aí eu, sorrindo, falei, deu um pau no equipamento, nós estamos trocando todos os cabos aqui, vai lá e conversa, então me dá 5 minutinhos. Então, você está, de um certo modo, fervendo aqui por dentro, desesperado, mas porque externo... pifou tudo. Mas assim, quebrou um cabo ali, eu fui procurar, né? Com um sorriso no rosto, mas gerenciando toda essa emoção, porque assim, não é fácil, né? Nossa. Na frente de 1.000 pessoas, na frente de 500 pessoas, na frente de... E essa gestão ela é fundamental, né? Eu acho que essa gestão, ela inicia... Eu acho que talvez o que seria inaceitável, e eu e o Johnny, a gente sempre fala sobre isso. Às vezes as pessoas nos procuram com uma ideia de fazer um evento... E aí, às vezes, num local que não comporta o artista que ele quer trazer.
E um artista que a gente sabe que hoje as cifras que envolvem o show dos grandes artistas passa aí da casa dos milhões, né? E muitas vezes é um artista que tem uma grande representação, traz público, mas que para uma determinada localidade o público não vai ser suficiente para, às vezes, cobrir as despesas mínimas daquele evento. E às vezes, o Johnny tem essa função de dizer, olha, a sua ideia é boa, mas ela é inaplicável, ou inexequível, né, melhor dizendo, porque você vai ter prejuízo. Isso é planejamento. Agora, o que foge do nosso controle, isso aí a gente tem que se preparar e estar pronto e ter sangue frio para poder enfrentar no durante, né? É lógico que com a experiência a gente começa a adquirir sangue frio e confiança. Eu já saí dessa, eu saí de uma pior, vou sair dessa também, né? E lógico que eu estou falando aqui de muito conhecimento, de impressões que eu tenho, mas essas opiniões que eu tenho são resultados de muita adrenalina, assim, de muito sufoco, daquilo que forja o caráter, né? Por isso que eu falo assim, sou formada na academia, que é formada na universidade, fiz cursos e continuo fazendo cursos. Hoje mesmo, eu sei que quem está aí ouvindo o podcast vai ouvir no dia da gravação, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, porque o podcast tem essa validade. Mas hoje, no dia que a gente está gravando aqui, eu já postei outro certificado lá. Né? Olha só. Então, o Joey estava falando do certificado de um curso que eu fiz em abril, eu já postei um outro e estou fazendo 3 outros cursos. Olha só. Porque a gente precisa ter esse rol de conhecimentos para poder gerenciar um evento. Né? O grande conhecimento que a gente precisa ter hoje é entender as pessoas e entender o que as pessoas querem. O nosso demandante, então, por exemplo, quando você fala aí que alguém chamou e falou, eu quero fazer isso, você olha assim, o cara tá doido, não tem espaço, não tem público para isso, o perfil não é esse. Então, entender por que ele está querendo aquilo, o que de fato ele quer mostrar. Pode ser que, às vezes, até a vaidade mesmo, né? Olha, eu sou o prefeito da cidade e eu quero falar que eu fui o prefeito que trouxe a atração X. Ok. Né? A vaidade é uma expectativa genuína, honesta, claro. Todos nós temos. Né? Muito ou pouco, né? Mas muito ou pouco todos nós temos. Então, assim, gerenciar esse perfil do demandante, que é do seu cliente, que pede o evento, e entender a cabeça de quem vai para o evento. Se é jovem, se são a sociedade, se é a família que está indo para lá, o que ela espera daquele evento. Percebi aqui que eu deixei de falar uma coisa, assim, quais são as áreas que a gente precisa observar na organização do evento. Eu divido em programação, se é um evento técnico, é a programação das palestras, dos palestrantes. Eu me preocupo muito com o ritmo dessa programação. O que é ritmo para mim, né? Lógico que tem muita coisa que eu falo em evento que eu não encontrei em livros, né? Fui escrevendo nesse livro da vida, né? Então, já fica a dica, é um livro, em breve, Cláudia Luz. O livro da vida. O livro da vida. Opa! Então, assim, ritmo, né? Porque, assim, imagina 5 palestras sem intervalo, ou então, às vezes, um conteúdo muito denso, muito sério, e um leve, né? Para a gente ter aquele balanço, para nem matar com muito e nem matar com pouco, né? Então, você ter esse ritmo. O mesmo vale para apresentações musicais. Então, você pensar na programação, na gestão financeira, na captação de recursos, que vocês são mestres. A regra para tudo, né? Tanto para o seu corpo técnico, para a questão financeira. Né? Então, por exemplo, já aconteceu, uma vez a gente assumiu um desafio de fazer um evento muito grande. Normalmente, a gente se preocupa com a questão financeira, ou seja, quanto vai custar e onde eu vou achar o recurso para fazer isso. E era um prazo muito curto que eu cheguei para o chefe e falei, ok, eu topo o desafio, mas assim, eu não tenho tempo de ir atrás do dinheiro. Alguém vai atrás do dinheiro e a gente vai atrás da execução. Isso é importante ser observado. Então, assim, programação, parte financeira, parte de gestão de recursos, de captação de recursos. Na parte de captação de recursos, existem diversas fontes, e eu nem vou me atrever a falar disso, que vocês dois são feras nisso. Mas quando a gente pensa assim, vou pegar o dinheiro de alguém, quais são as obrigações que eu assumo quando eu pego esse recurso? Quais são as normas de contratação? Como é que eu faço prestação de contas? O que eu preciso evidenciar? Então, assim, é uma série de coisas. Eu me preocupo com divulgação, uma área para divulgação e uma área para mobilização. Eu diferencio as duas áreas. Porque hoje a gente tem um excesso de informação. Então, não adianta eu falar assim, olha, amanhã tem um show. Eu estou informando, estou divulgando esse show.
Mas a pessoa que está ouvindo isso, ela deve estar ouvindo isso e mais um monte de coisas. Sim. Amanhã tem show, peça de teatro, escola do meu filho, papagaio e uma cerveja lá no vizinho, né? Como é que eu faço para que aquela pessoa se mobilize aí no meu evento? Então, a gente pensa estratégias de divulgação e estratégias de mobilização, que é, de alguma forma, engajar aquela pessoa para que ela participe do evento. O que mais que eu faço? Porque isso aí já dá trabalho pra Nossa. caramba, né? É. Parte de legalidade, que é importantíssima. Nossa, quanta maluquice a gente faz na juventude, né? De contratar sem contrato, né? De reunir pessoas numa cidade sem precauções, que hoje, por exemplo, eu não faço de jeito nenhum. Sim. Então, por exemplo, Funreseg, ECAD, todos todas essas taxas e seguro, né? Seguro de Seguro. vida, né? Ou pelo menos um seguro que cubra alguns danos. Eu acho que, felizmente, eu posso falar que eu nunca acionei os seguros contratados, mas é um dinheiro que também te dá uma tranquilidade, Sim, né? claro. Eu ouço colegas, por exemplo, que uma vez eu ouvi, na queima de fogos de uma exposição agropecuária. Quem está advogando é o Joey, inclusive, é amigo nosso. Já citamos esse Sim, caso. sim. Porque é um risco, e isso é importante que as pessoas saibam. Uma fagulha. fagulha do fogo atingiu a retina, né, o olho de uma menina, É. e a justiça depois condenou, né, o realizador teve que pagar uma pensão para essa menina, vai A pagar, gente conseguiu reverter. né? Então, assim, imagina isso, sei lá, se a pessoa tem 20 anos, isso Nossa. vezes 40 anos, vezes 12 meses. Então, o tamanho da E é responsabilidade disso, né? Desculpa até cortar, Cláudio, mas assim, só para enfatizar a importância disso, a gente está falando de vidas, né? Sim, E já houveram situações que teve a fatalidade de pessoas morrerem porque uma arquibancada caiu. Então, assim, é claro que acaba desembocando numa questão financeira, mas nós estamos falando de uma coisa que é muito mais importante, muito mais cara à sociedade, são as vidas de quem saiu da sua casa para ir se divertir, né? isso. Desculpa. Não, eu até me lembrei, às vezes eu falo assim, eu posso ter um nome bonitinho de ser coordenadora geral do evento, CEO, executiva, mas quando a gente realiza um evento, a gente também tem que entender que nós, organizadores de evento, nós somos a babá daquele público. Exatamente. Então, tudo que vai acontecer, o host, né, que talvez seja mais chique. Então, assim, a pessoa vai no evento, ela tem que se alimentar bem, ela tem que sentar num ambiente agradável, ela tem que ter pessoas divertidas ou que atendam bem, um conteúdo bacana, um conteúdo visual, uma animação que traga felicidade, que traga uma sensação de que aquele conteúdo chegou de uma forma especial e de que vai marcar. Esse ano eu já tenho, assim, a gente já tem lá no sistema um evento que foi sensacional, que eu falo assim, aquele ali, até os anjinhos falou assim, vai, que hoje ela tem que ser feliz. Que foi o Famata Embrapa Show. Eu acompanhei pela imprensa. Um sucesso. Foi eventão, assim. Eu falo eventão assim, a gente sempre faz um esforço para fazer o nosso melhor, a gente observa todos os detalhes, mas eu falo que ali Deus falou assim, não, hoje eu quero assim. Então, assim, tinha bola quadrada, porque bola quadrada aparece Sempre, em evento, né? Mas aí Deus falou assim, ou a fada madrinha mexia os dedinhos assim, E ó. ela arredondava E arredondava, naturalmente. vai, isso aí vai dar certo. Mas pra você ter uma ideia, assim, e aí, por isso que eu também acho que é importante a gente falar, para mostrar a relevância de trabalhar com fornecedores bons. Só de público apareceu para comer 80% a mais do previsto. 80%. Nossa. Né? Eu nunca vi o buffet descabelado, como eu vi aquele dia, assim, o povo... Mas, assim, deram conta. Tinha estrutura para fazer o imediato. Teve estrutura para responder aquilo imediatamente. E quando a gente está falando disso, não é só a questão do buffet, né? Você imagina segurança, credenciamento, Tudo, quantidade de credencial, material que a gente tinha preparado. As coisas não foram suficientes, porque foi uma demanda, foi um sucesso, né? Foi uma coisa assim que extrapolou as nossas expectativas, graças a Deus, né? E graças também à dedicação de todo mundo envolvido. Né? Porque o evento não é feito por um, ele é feito por vários, e por isso que chama indústria. Né? Tem a indústria, é a etapa da indústria da projeção, a etapa da indústria da sonorização, do programa, do transfer, e Tudo, né? de tudo. Decoração. E o legal é que, pelo que eu li também, esse evento marcou uma reaproximação, um reencontro da Famato com a Embrapa, né? Que por algum tempo estava mais ou menos que distantes ali, e aí parece que agora juntaram novamente as forças e a coisa está gigante, né?
Perfeito. Eu vou propositalmente não responder a pergunta do Johnny, porque sabe o que eu acho mais sensacional? Assim, o Johnny não participou nada desse evento, não participou da organização, então ele é público, ok? Sim. E você perceba, nós estamos, assim, 4 meses depois, o Johnny tem uma mensagem gravada sobre a iniciativa. Isso que eu estou querendo fazer, acho que é legal a gente mostrar, a relevância de eventos para construir memórias e para fortalecer uma mensagem, né? Porque eu poderia ter feito um folder falado assim, Johnny, a Famato e a Embrapa finalmente se unem depois de 40 anos e tem por objetivo fazer tal coisa. Poderia ter feito um VT, né, um vídeo para a TV, podia ter feito uma propaganda na rádio, poderia ter feito um folder, mas a gente optou por fazer uma ferramenta de comunicação chamada evento. E aí, nessa ferramenta, a gente pegou e trouxe vários conteúdos que ele gravou. Então, olha a eficiência dessa ferramenta de comunicação chamada eventos para deixar uma mensagem. Aí, agora, respondendo, para quem não é do setor agro, acho que é muito bacana também saber que o agro de Mato Grosso e o agro do Brasil lidera com protagonismo a produção de alimentos e fibras no mundo. E uma das entidades mais importantes para que a gente tenha essa posição hoje é a Embrapa, que foi fundada na década de 70. Então, olha, nós estamos falando de coisas muito novas, né? num período de espaço de organização de tempo, que é assim, em 50 anos, nós saímos de importador de alimentos, daquele que não sabia produzir, para um dos principais países que produz alimentos no mundo. E quem viabilizou isso foi a Embrapa, que é a instituição de pesquisa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que construiu um conhecimento sobre a agricultura tropical que não existia no mundo. Olha aí. Né? E exporta isso hoje para o mundo inteiro. Isso né? para o mundo inteiro. Qual foi a intenção do evento? Então, também é importante a gente destacar assim, a gente não fez um evento para juntar pessoas, né? O nosso evento a gente fez porque a gente queria mostrar para o produtor rural, relembrá-lo, que a Embrapa é o braço da pesquisa do país, referência no mundo, que tem conhecimento pronto para ser aplicado no dia a dia. Então, a gente juntou essas pessoas para contar essa história, para contar essa narrativa. E aí, essa intenção de contar, ela foi permeando a decisão de todos os fornecedores do evento. Então, isso também acho que assim, é importante colocar. As coisas não foram gratuitas, então o painel de LED não está lá perdido. Sim. Tipo, nossa, rasgou dinheiro para um painel de LED. Não, o painel de LED tinha uma finalidade. O formato da feira, que demonstrava as tecnologias, tinha uma finalidade. A decoração, a comida. Então, assim, todas as decisões do evento, elas são pautadas pelo objetivo que a gente tem da mensagem que a gente quer dizer naquele evento. Cara, isso é muito legal. E aqui reforça, né, Cláudia? A gente sempre tem dito que a área de eventos como um todo, ela, infelizmente, eu não vou nem usar o termo mal vista, mas ela é vista, às vezes, com um olhar meio de descrença pela sociedade. As pessoas, muitas vezes, também não quero generalizar. Do ponto de vista de políticas públicas, como né? políticas públicas, ou como até como uma atividade econômica, as pessoas nem sempre conseguem enxergar evento como algo que envolve toda uma cadeia produtiva de inúmeros fornecedores que gera uma infinidade de empregos diretos e indiretos. Você falou aqui reiteradamente da importância de ter bons profissionais, bons fornecedores, de buscar capacitação. E essa cadeia produtiva, ela representa um importante setor para a sociedade, né? Quanto que isso representa de retorno com tributos, através dos empregos, dos encargos tributários que os fornecedores acabam recolhendo. Acho que é importante desmistificar esse olhar da sociedade também, né? De entender que para poder a pessoa ir numa festa e se divertir, quanta coisa tem que acontecer, e tem que acontecer de forma muito bem encaixada para poder... Orquestrado, né? E assim, não sei se você vai conseguir trazer esse dado, mas você tem uma ideia de quantas pessoas, só nesse evento da Famato Embrapa, estavam ali direta ou indiretamente trabalhando nesse evento? Olha, eu não tenho esse número preciso, mas eu ousaria dizer uma centena de pessoas.
Porque, assim, se você imaginar que só de garçom devia ter lá umas 20 pessoas, aí você tinha equipe de pesquisa, muito mais, ó, já tô, assim, a gente vai respondendo e pensando aqui, lembrando. Só de expositores, de pesquisadores nos estandes, nós tínhamos 60. Olha só. Olha aí. Aí nós tínhamos recepcionistas, pessoal do buffet, pessoal de segurança, tinha pessoal das montagens, equipe técnica de projeção, de sonorização, gente cuidando de palestrante. Então, Decoração. assim, decoração, parte de ar-condicionado, sabe, assim, que a gente tinha em plantão, montadora, logística, motorista para buscar esse pessoal, gente lá no hotel para gerenciar, porque, assim, as pessoas ficaram hospedadas em hotel. Gente na divulgação, né, na produção do conteúdo, porque a gente, por exemplo, o Johnny está bem informado, assim, porque todo dia a gente produzia um vídeo, vários releases, fotos, atendimento a jornalistas, a imprensas, então deve dar na ordem, sei lá, uns 200 profissionais, isso é fácil, assim. Por baixo, né? Por baixo, assim, sentando para contar uns 200 Isso profissionais. durante os dias de realização direta, né? Fora os dias prévios, que as empresas que participam do processo, né? Várias reuniões, né? Então, assim, e movimenta hotéis, postos de combustível, restaurantes também, para quem está vindo para o evento. Lojas de roupas, olha, porque assim, às vezes a gente não pensa nesses segmentos, né, que às vezes não estão diretamente ligados a eventos, mas são impactados. Sim. Me lembro de um show ano passado, que acho que foi logo assim no fim da pandemia, quando começaram os grandes shows aqui em Cuiabá. E eu fui num salão de beleza, assim, acho que era um sábado, e estava muito lotado, com muita mulher maquiada, assim. Eu até falei, nossa, o que está acontecendo aqui hoje? É o show. E aí a menina comentou, ela falou, cabeleireira, nós estamos maquiando desde as 8 da manhã. Eu falei, gente, alguém tá maquiando, ficando 12 horas maquiada, sem poder comer, sem tomar banho. Mas assim, lotando salão de beleza, lotando lojas de roupas femininas, porque a mulherada capricha no look, né? Os meninos eu não sei como é que estão, mas as meninas caprichando no look. Os homens acho que também, porque estão vaidosos, né? Essa é uma característica e isso é só um fato, não, né? Então, você pega, assim, pessoas preocupadas com os copos, né? Tem um copinho aí da moda, que quem não sabe beber não tem aquele copo. Você vê quanto que custa aquele copo. Então, assim, olha a quantidade de serviços que são relacionados aqui. Nós estamos aqui, mas isso aqui é um fornecedor também, né? Sim, verdade. Então, assim, a quantidade de serviços não relacionados diretamente a eventos, mas que são impactados pelas iniciativas aqui. Motorista de táxi, motorista de Uber... Né, que são pessoas que a gente se preocupa, dependendo do evento, em acionar. Olha, vai ter uma demanda aqui, ônibus, né? Porque, às vezes, assim, é uma via pública, então vai ter muita gente trabalhando, então vamos estender o horário de funcionamento do ônibus, ou vamos mudar a rota, porque está vindo um público para cá que é expressivo. Então, assim, a gente mexe muito na dinâmica da sociedade. Lógico que depende dos valores, alguns são publicados ou não, mas, assim, um evento deve, assim, retornar 5, 10 vezes o seu valor investido fácil. Nós, quando a gente pega, assim, mídia espontânea, que a gente contabiliza, né? Aquela mídia, por exemplo, se eu falar assim, TV, fala para mim que a FAMATA e a Embrapa estão juntas em alguma iniciativa. Pode ser que eu tivesse, assim, 5 segundos, né? A FAMATA fez uma reunião. Agora, com um evento desse, gerando release, gerando cobertura, e aí a gente contabiliza também isso, assim, quanto de retorno de imagem que traz para o pessoal. Então, assim... Evento é fato, lógico, somos 3 suspeitos aqui para defender eventos. Puxando a sardinha, né? Então, assim, mas é fato, eu mesmo falo de forma muito confortável que evento, assim, traz muito resultado para o objetivo do cliente, para o objetivo da empresa, de deixar a sua mensagem de forma mais marcante, né? Traz retorno para quem está na indústria, porque gera emprego, gera oportunidade de trabalho, de você ver as pessoas felizes que estão entregando, né? Então, quem trabalha na projeção, na segurança, na sonorização, todo mundo ali se divertindo. Traz recursos para essas famílias, essas pessoas que estão trabalhando. Então, assim, quantos pais de família, mães de família que estão ali construindo sua vida a partir desse negócio. Traz recurso para empresas outras de terceiro, restaurantes, bares, lanchonetes, porque há um movimento aí na vida social, né? Quando tem uma iniciativa como essa. E a lista é grande. Perde de vista. Eu acho que é isso. Cláudio, eu acho que a última pergunta, e aí você fica à vontade de querer responder ou não, esses grandes eventos, a gente tem uma discussão que a gente acaba sempre trazendo,
que é a aplicação de recurso público em eventos, né? Nós dizíamos aqui antes de iniciar o nosso podcast que a sociedade muitas vezes acaba vendo com maus olhos ou não entende que o recurso que muitas vezes é aplicado num evento, ele está previsto na lei orçamentária da administração pública, então não está saindo de outras pastas para ir para evento. E aí, assim, você que trabalha com grandes eventos, a sua experiência de aplicação, você disse agora aqui que normalmente o que se investe num evento retorna 5, 7, 10 vezes. Tem um estudo da FGV que diz que é 13 vezes, né, Johnny? 13 vezes, um estudo da FGV. E aí, indo para eventos um pouco mais abertos, especialmente feiras agropecuárias, essas feiras técnicas que nos últimos anos os sindicatos acabaram demandando mais do que eventos culturais, por conta do custo mesmo. Na sua opinião, um evento, ele consegue se pagar apenas com a iniciativa privada, apenas com aquela cobrança de ingressos, com os patrocinadores privados, ou esse recurso público ele acaba sendo importante para que esses grandes eventos possam acontecer? Acho que primeiro a gente precisa destacar assim, que nós, seres humanos, somos seres sociais que demandamos questões técnicas, questões mais sérias para a nossa sobrevivência, mas a gente também demanda a necessidade de social, de lazer, de entretenimento, de fantasia, de lúdico. E a própria pandemia mostrou isso. Quando todo mundo foi obrigado a ir para casa, o refúgio que muita gente encontrou para aguentar a solidão, para aguentar ficar dentro de casa, foi cultura. Né? Então, assim, as novelas, os filmes, as lives, né? Então, quantos artistas fizeram suas lives? Ou seja, trouxeram uma mensagem positiva, uma mensagem de aconchego, de acolhimento. Então, nós, seres humanos, assim, a gente precisa do alimento físico, a gente precisa de saúde, a gente precisa de estrutura, que eu falo de logística no Estado, a gente precisa de economia e a gente precisa de fantasia. Né? A gente precisa de entretenimento, de conhecimento mais etéreo, mais subjetivo. Né? E a pandemia mostrou isso muito forte. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o Estado também precisa prover essas áreas. Assim como ele tem que se preocupar com saúde, educação, logística, ele também precisa se preocupar com a cultura. Claro. Porque a cultura também ajuda a construir a identidade de um povo. Né? Quando a gente vai para a antropologia, eu, por exemplo, como brasileira, ou como mato-grossense, eu participo de experiências que me ajudam a ter a consciência de que eu sou mato-grossense. E parte dessa consciência de que eu sou mato-grossense vem da cultura, né? De uma ventrecha de pacu, de uma farofa com banana, de um rasqueado, de um siriri, de um estilo, né, de música mais cuiabano, daquele ícone do lambadão, daquele ícone da viola de coxo, e por aí vai. Né? Então, isso é importante. Alguns eventos, algumas iniciativas, elas não se viabilizam apenas com a iniciativa privada, porque eventos são caros. Eu mesma, assim, no meu dia a dia, às vezes eu falava, gente, eu achava que X milhão era grana. Continuo achando como pessoa física, né? A Cláudia Luz, pessoa física, acha alguns investimentos altos. Mas quando a gente fala em evento e em todos esses cuidados que a gente precisa observar, né, de tecnologia empregada na sonorização, na projeção, na parte de segurança, na parte de saúde, na parte de alimentação. Por exemplo, eu não posso pegar qualquer buffet para correr o risco de dar dor de barriga no meu público. Sim. Então, quando a gente soma tudo isso, isso é investimento. E nem sempre a iniciativa privada cobre esses custos. Sim. Então, acho que é necessário também investimentos públicos. Eu não posso falar muito sobre o assunto porque eu não tenho muita experiência. Claro. Eu acabo atuando, assim, minha atuação hoje é mais na iniciativa privada. Mas eu acho que é importante o Estado também observar isso. Primeiro, porque a sociedade também demanda a necessidade de entretenimento, de lazer e de cultura. E também porque existe um segmento importante que vive dessa indústria. Segmento econômico, né? Que é um segmento econômico, que gera divisas, não só para quem está diretamente relacionado, e a gente já falou isso várias vezes aqui, mas também para o entorno. Então, por exemplo, uma exposição agropecuária, quem ganha? Só o realizador, o sindicato rural? Não. Ganha a sociedade toda a cadeia produtiva, ganha né?
toda a cadeia produtiva diretamente ligada ao evento e ganha a sociedade que ganha uma oportunidade de lazer. A gente vê hoje, por exemplo, os índices de doenças da saúde mental. Então, assim, Suicídio. Né? de suicídio, de depressão, de ansiedade, de preocupações com o futuro. Como é que a gente relaxa? Né? Como é que a gente aguenta toda a dureza da vida, né? Eu uma vez até coloquei um post isso nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais, que é assim, a gente aguenta a dureza da vida se divertindo com a cultura e com a arte, né? Eu estou lá, minha cabeça cheia, assisto uma novela, né? E dou uma relaxada, conheço uma paisagem diferente. Eu estou sobrecarregado, vou num show, extravaso, morro de cantar. Às vezes eu estou com meu coração partido e vou lá e me entrego naquelas músicas e canto, gritando, para aquela dor sair daqui. Eu estou falando exemplos assim que parecem dramáticos, mas são do dia a dia. É do cotidiano do ser humano. Você leva um fora, você canta uma Marília Mendonça com força. Você fala assim, opa, você não canta só porque a Marília Mendonça é legal, mas é porque aquele conteúdo, né? Que remete a uma memória, né? A gente estuda muito isso. Aquele conteúdo é a forma como você se encontra ou você extravasa a sua emoção. Então, às vezes, assim, nossa, por que eu gosto tanto da Marília Mendonça? Eu estou falando, assim, uma grande artista que, infelizmente, né, nos deixou cedo, né? Mas que merece todo o nosso reconhecimento, meu mais ainda, assim, não é meu estilo musical, mas eu acho que, como mulher, ela conquistou um espaço fantástico, trazia uma mensagem muito forte. E olha que bacana também que eu estou falando, né? Ela não era uma artista que só tem a sua arte. Pela sua arte, ela contava uma verdade que era dela e uma verdade que também era a minha verdade. Por isso que eu gosto ou não de um artista, né? Sim. Então, todo esse movimento que o ser vivo, o ser humano precisa, é a arte que traz a possibilidade. E por isso que eu acredito que os eventos são necessários, que o poder público precisa pensar esses eventos, precisa pensar políticas públicas, chama a atenção da sociedade que nessa cadeia não tem só o artista principal. Então, a gente vê muito aí as pessoas questionando as leis de incentivo à cultura ou questionando que apenas 2 ou 3 são beneficiários dessa lei. Mas o que é importante colocar é que muita gente é impactada, vive dessa lei de forma honesta, de forma íntegra, fazendo o seu trabalho, né, da sua relevância. E, assim, honestamente, eu chego a me arrepiar, porque, assim, a gente no dia a dia vê muita gente entregando com muita verdade, né? O montador, o decorador. Eu mesmo, durante esse período da pandemia, eu ficava, gente, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Né? Porque, assim, elas não têm, eventualmente, um estofo para ficar 1 ano sem trabalhar. Quem daqui? Eu acho que, por exemplo, eu não posso... Eu não tenho. Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Tem 20 anos que eu não trabalho, sabia? Olha. Tô mexendo só com música. Então, assim, isso não existe. O pessoal fala isso, Johnny, você está trabalhando, está só mexendo com música. Né? E teve que abrir mão da música há um tempo aí, Exatamente. Né? Porque, assim, precisa... Então, a gente precisa também, assim, olhar para essa cadeia com o respeito que ela merece, porque a gente está falando de muitas vidas que vivem disso de forma muito honesta e de forma muito séria. Cláudio, rapaz, eu vou ter que assistir esse podcast umas 10 vezes, porque está sendo uma aula para mim, literalmente, sabe? E a gente já esperava que fosse assim. Você está falando aí sobre a questão dos grandes eventos e a importância desse setor social e econômico. E, sei lá, cara, eu não sei se a gente podia pensar num futuro, juntar um... Eu sei que você presidiu uma confraria aí importante na área de comunicação aqui no estado. E a gente podia pensar em alguma coisa, sei lá, uma espécie de um conselho, sabe? De especialistas que são envolvidos com os grandes eventos, sabe? Para a gente marcar uma reunião mensal e deliberar, mas assim, de maneira até meio que pragmática mesmo, não é só ficar falando do sexo dos anjos, não, sabe? Mas a gente mesmo encarar o governo, sentar junto, pedir um espaço, pedir uma voz, conversar, dialogar, aproveitar que o Mauro Mendes está super aberto para esse aspecto social e cultural especialmente. Ele possibilitou um crescimento gigantesco durante a gestão do secretário Alberto Machado, né? E a gente quer que esse crescimento continue. E eu acho que para que possa continuar, o governo tem que sentir mais segurança de que ele está fazendo certo, está implementando políticas públicas e que, de fato, está chegando lá na ponta, está beneficiando a sociedade, está atendendo o interesse público, que é o que determina as ações do governo. Então, para que isso aconteça, embora já existam conselhos aí constituídos no Estado, né, Conselho de Cultura, Conselho de Turismo, vários conselhos,
Sei não, cara. Eu sou parceiro, a gente é amigo, né? Por que a gente não pode ser amigo e trazer outras pessoas que pensam como a gente e de vez em quando fazer um converscote para falar sobre o tema? E dizem que se você quer ter um sim, procura aquele que é mais assoberbado de serviço. Porque os que não fazem nada os que vão estão parados, continuar não fazendo nada. Então vai atrás de quem faz. Então, você já pensou? Eu Já tô falei isso. percebendo pressão. Não, aqui. não. Assim, eu não sei, Olha, eu tô me sentindo desconfortável. Eu vou falar uma coisa para você. O que eu estou falando para você, eu já falei, por exemplo, com Álvaro Carvalho. Sim, Um que é amigo em comum fantástico. nosso. Uma mente brilhante como a Sim. sua também. E ele... Todo mundo tenta escapar, né? Mas, assim, é algo que é inevitável, porque a gente só vive uma vez. A gente tem uma oportunidade de contribuir com a sociedade, com o meio que a gente vive. Se a gente naturalmente tem essa possibilidade, porque a nossa vida é nesse meio, é um métier nosso. Né? O Álvaro, você, o Joey lá pela OAB, né? Pelo cargo que ocupa lá à frente do terceiro setor. Eu, que minha vida se confunde com tudo isso aí. E outras pessoas que a gente não precisa citar agora, mas enfim, pensa, isso aqui só estou jogando aqui. Então, esse aqui é o campo de debate de ideias. Sem pressão. Né? Isso aqui é só um brainstorm, é uma tempestade aqui. Pensa nisso. Sim, vou pensar com carinho. Eu sou professora, como eu disse para vocês, eu tenho uma atuação profissional corporativa de trabalhar 8, 10 horas por dia. E o meu lado professoral que eu mantenho é o lado assim de sempre apostar no futuro da atividade. E eu tenho uma conduta que eu acho que é assim, que depois que a gente chega num tempo de maturidade, ok, né? Tenho que falar e eu falo com honra. Eu tenho 27 anos de graduação, eu tenho 25 anos de carreira, 20 anos no Sistema Famato. Fui impactada por muita gente, recebi muita ajuda. E eu acho que quando nós profissionais chegamos nessas marcas, a gente tem que entender que a gente precisa também construir o nosso dia a dia, a nossa carreira, a nossa profissão, mas também dar contribuição para quem está vindo, né? Legado, Então, né? eu acho muito bacana quando alguém fala, você é uma inspiração para mim. Não, lógico que a parte da vaidade ela vem afagada, né? A gente precisa disso também, mas é muito gratificante quando você percebe que a sua forma de atuar pode inspirar alguém que está chegando. E da minha parte, assim, o que eu puder ajudar, respeitando os horários, Tô me sentindo aquele noivo que pediu a mão da noiva, que ele nem acreditava que ela fosse dar sim e ela deu sim. Facinho, não, eu sei. facinho, né? É porque sabe o que é legal? Porque todos nós somos extremamente assoberbados, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas eu acho que o tempo, quando a gente acha que é o propósito, vale a pena, a gente consegue construir um tempinho. Sim. E, enfim, está lançada a semente, eu acho que já temos 2 sims, o Álvaro também relutou, mas deu o sim dele, já tem agora. Tem aí outras pessoas que depois eu vou te apresentar também. Mas, enfim, Ô, Johnny, montamos um time já. eu acho que podemos encaminhar, né? Até porque aqui, conteúdo Olha, tem para a gente 5 horas de conversa podcast. Mas é como a gente quer distribuir isso em várias visitas para que ela possa aceitar o próximo convite. Fala, não vou não, Deus me livre. Não me ofereceram nada para comer, nada para beber. Eu fiquei 5 horas falando com a goela seca. Não, joguei uma caneca, levei minha água. A produção cuidou de mim, tá? Tá vendo? Que massa. Vamos encaminhar, né, Joy? Alguma coisa que a gente ainda não tenha perguntado, que a Cláudia julga importante. Exatamente, Cláudio. Você quer deixar mais alguma mensagem? Passar o Pix? Vou esperar o pessoal pegar o papel. Dar aqueles 30 segundos aí pro papel e caneta. Mas, assim, eu quero só falar o que eu gosto sempre de repetir, é que, assim, a gente precisa respeitar muito o nosso talento, que foi o início da nossa conversa aqui, que a gente falou sobre isso. A partir de um certo ponto, lembrar sempre que tudo que a gente coloca no dia a dia, a gente tem que honrar o nosso conhecimento. Então, até que eu trabalho muito uma hashtag que eu gostaria de deixar aqui, que é não para ser uma bandeira, tá? É mais para a ideia, acho que a ideia que eu quero compartilhar que é assim, nós temos que no dia a dia lembrar que a gente precisa honrar o nosso saber. O saber que a gente adquire nas universidades, nos diversos cursos que a gente vive fazendo, nas capacitações, mas também no saber que a gente adquire com o tempo, com a vida. Então, se eu tenho um desafio amanhã que parece grande demais para mim, eu vou só lembrar da hashtag assim, honrar o seu saber. Cláudia, você tem 25 anos, calma que você vai dar conta disso. Ou a quem tem 10 anos, calma, eu já vi isso, eu já vivi, ou eu tenho atributos da minha inteligência emocional, que são soft skills, para saber que eu vou conseguir resolver esse desafio da melhor forma possível, porque essa é a minha história e é isso que eu quero trazer. Eu estou falando muito no eu, mas isso é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com os meus alunos,
com os meus filhos que ficam ouvindo isso quase todos os dias, de eu falar, entrega o seu melhor, honra seu conhecimento, porque o resultado vem com certeza. É. E eu acho que que o universo conspira O universo quando você, conspira. né, introspecta isso, fala, eu consigo, eu me preparei, e o que possivelmente faltar, porque vai faltar, né, alguma habilidadezinha durante esse processo, o universo está ao seu lado. Para os que não são cristãos, o universo conspira. Para os que, como eu, são cristãos, Deus está com você. É isso aí. E até aproveitando esse momento bastante religioso, eu trago até uma fala que eu sempre digo, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? Sim. Eu acho que a nossa vida é isso. E se me permite, Johnny, eu quero agradecer, Cláudio, eu acho que essa tarde, como eu disse no início, seria muito proveitosa e de fato, inúmeros aprendizados. Agradecer pelo seu compartilhamento, né? Eu acho que ser professor não é apenas um título, é uma missão. E alguns fazem um pouquinho melhor do que os outros, porque eles fazem realmente com paixão e compartilham porque tem prazer em dividir. E aí, usando uma outra frase que eu sempre digo, a gente só soma dividindo. E eu acho que você hoje mostrou muito bem isso. Então, obrigado pela amizade, pela confiança de ter vindo aqui, compartilhado seu conhecimento, pelas vezes que a gente te incomodou para pedir alguma orientação e você sempre muito disponível para nos orientar e nos ajudar. E quero contar, inclusive, com essa parceria para o futuro. Como o Johnny comentou, a gente tem uma plataforma de capacitação, de compartilhamento de conhecimento que é gratuito para a sociedade, a gente não cobra e tenho certeza que a gente pode aí alinhar no futuro. Chama-se Estado do Amanhã. Tanto do Estado, porque nós somos especialistas em gestão pública e a gente estuda a relação do primeiro com o terceiro setor há muitos anos. Então, o Estado, né? Estado. Mas, mais do que isso, o verbo mesmo. De estar, Como né? será o nosso amanhã? Qual será o estado do nosso amanhã se não nos preocuparmos com as pessoas, Sim. com o ambiente, com o planeta? Então, a sustentabilidade. Então é isso. Se você tem o perfil de professor, de facilitadora que nós precisamos ter conosco, por favor, não diga não também a esse pedido. Eu tô quase pedindo, corta a produção aqui. Vamos encerrar a gravação? Vamos acabar. Olha, a próxima eu vou te passar o número da minha conta. Mas é isso, Cláudio, muito obrigado. Leve um abraço para os seus filhos, para os seus familiares, para o pessoal lá da FAMATA. A gente tem grandes amigos lá também. Vou citar aqui a Lígia, enfim, o Rogério. Se fosse Normando, o presidente Normando Corral. Então, leve um abraço a todos. E leve também o nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Muito obrigada pelo convite, me diverti bastante, é sempre uma oportunidade muito bacana assim, estar com vocês, a gente dividir a amizade, né? Eu acho que a amizade também é uma coisa que a gente vai construindo nessa carreira, e eu sou da opinião seguinte, que a gente tem que construir amigos, né? Então, assim, sempre que possível, eu gosto mesmo de ajudar, gosto de colaborar, gosto de torcer, né? Porque eu acho que o universo retribui, né? E gente feliz não enche o saco. Então, assim, se o mercado é profissional, isso é bom para mim, né? Quanto mais as pessoas acreditarem que evento é um negócio sério, isso vai ser bom para vocês e é bom para mim, porque se eu chegar em algum lugar e falar que eu sou de eventos, as pessoas também vão me respeitar. Então, eu trabalho pelo outro e por mim, né? Eu acho que... Lembrei até uma frase, uma pessoa falou assim, que o segredo para a gente viver bem é ser egoísta. Mas o ser egoísta ao me preocupar comigo, eu ajudo o outro. Exatamente. Porque fica, né, ao ficar fácil para o outro, fica fácil para mim. Muito bem. Bom, Cláudia, então resta a mim encontrar palavras ainda que não foram bem ditas pelo Joey e por você, para agradecer por esta tarde maravilhosa que você nos proporcionou com certeza toda a nossa audiência. Dizer que nós estamos sempre de portas abertas. Eu não me esqueço que recentemente, nós estávamos num trabalho de convencimento com uma das maiores instituições do país, uma autarquia, né? Que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso. Nós estávamos numa estratégia, num evento, inclusive, estratégico para convencer a direção dessa instituição a criar uma comissão
de um setor que também ele é meio que fragilizado, que é o terceiro setor no país, e os maiores eventos do país são realizados por esse terceiro setor que nós fazemos parte. Você, inclusive lá na federação, nós aqui com a Cordimar e tudo mais. E aí, você não é advogado, era uma reunião praticamente só de advogados, mas eles me deram a liberdade de convidar autoridades do setor cultural. E aí eu falei, bom, se me deram essa liberdade mesmo não sendo advogados convidar autoridades, a Cláudia estava lá, nos primeiros nomes, né? E ela não se furtou. Ela foi lá no evento, no Elbor, você se lembra disso? Sim, claro. Esteve conosco. Eu não sei por quê, Cláudia. Aliás, eu até sei por quê, mas assim, eu quero reforçar que toda vez que você diz sim para alguma coisa que nós precisamos, pedimos, convidamos, eu sinto uma coisa no meu coração, assim, como assim, poxa vida, como ela é generosa. Eu não sei, você me passa, embora você seja uma pessoa muito simples, humilde, gentil, você passa uma autoridade importante que o ser humano precisa ter, especialmente ocupando cargos e estando à frente de desafios como você sempre está. Parabéns por saber se posicionar sempre nas coisas que você se envolve. Muito obrigada. Sensacional. É verdade, eu estou Só sendo muito gratidão. sincero aqui. Estou até fugindo um pouco do protocolo, talvez. Mas é isso. Quem está em casa ouvindo essa minha declaração aqui é muito sincera e verdadeira. São muitos anos de relacionamento, de amizade e de admiração de minha parte por esta profissional, por esse ser humano chamado Cláudia Luz, que é gestora, que é professora, que é uma das maiores especialistas em comunicação no estado de Mato Grosso, uma das maiores especialistas em realização de grandes eventos, está à frente de uma das maiores instituições, não está aqui pelo cargo que ela ocupa, mas pela profissional, pelo ser humano que ela é. E eu quero agradecer, mais uma vez, Cláudia, agradecer a audiência também e agradecer ao governo do estado de Mato Grosso, à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que torna possível a realização desse podcast, de programas como esses que trazem à luz, transparência, técnicas, dicas importantes. Se você está chegando agora aqui, volta a fita aí, meu irmão. Volta a fita, porque tem muita coisa massa que a Cláudia falou, que vai te engrandecer e qualificar muito o seu conhecimento na realização de eventos. Então, clique no sininho para receber as atualizações desse nosso canal, Estado do Amanhã. Se inscreva no canal também. Se inscreva no canal. Eu, como um bom podcasteiro amador, esqueço dessas dicas aí que eu tinha que estar falando o programa inteiro. Clica no sininho, clica no curtir, clica no... Eu não sei. Eu sou cowboy, peão, meio que de granja, mas sou. Mas estou aqui com a honra de conduzir este programa, que hoje recebeu a Cláudia Luz, gestora de comunicação e uma das maiores especialistas de eventos do estado de Mato Grosso. Comigo dividiu a mesa professor Dr. Joey, especialista em compliance para o terceiro setor. E fiquem com Deus e até a próxima edição. Aquele abraço.